começam a tirar fotos e estão aparecendo em sequência, como se manifestam, como se movem esses objetos luminosos. Objetos luminosos para mim, para eles são seres de luz. Seres de luz? Curioso. Mas a gente não identifica esses seres de luz só em fazer julgamento por um ponto isolado. Não. A gente precisa buscar todo um contexto para chegar à conclusão de quem são esses seres de luz. Até porque a Bíblia nos fala que nós não conhecemos alguém pela aparência e nem pelo que ele diz de si próprio. Nós conhecemos alguém pelas obras, pelo que ele ensina, pelo caráter dessa pessoa. É assim que a gente conhece alguém. Então, quanto a esses seres de luz, a gente tem uma noção de quem são eles. Não pela aparência que eles demonstram ser, mas pela mensagem que eles transmitem, pelo que eles querem que a humanidade pense a respeito deles e pelo que eles querem que a humanidade pense a respeito de si própria. Veja só o que diz em 2 Coríntios 11 e o versículo 14. Fala assim, ó: "E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfaçam em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras." Você entendeu? É nas obras que nós devemos prestar atenção, e não na aparência, e nem no que o indivíduo fala. Então, se ele é um ser de luz, vamos ver o que esse ser de luz está ensinando, qual a mensagem que ele está passando. Se essa mensagem está em harmonia com a vontade de Deus, ou se está contra a vontade de Como Deus. costumamos dizer, estão aumentando. A cada dia existirão mais e mais e mais, até que seja um contato A iminente. experiência deles, conhecida no México como seres de luz, é que a grande mensagem desses seres extraterrestres é: comprometam-se com vocês mesmos. E que agora estão usando essa informação para dividi-la com o público, com as pessoas que estão interessadas em suas experiências. E essas experiências nos remetem a que deve haver ou deve existir, de parte do ser humano, um compromisso, mas com nós mesmos. Interessante. Isso parece muito com as palavras da serpente no Jardim do Éden. Porque quando o ser humano é colocado em primeiro lugar, como se preocupando apenas consigo mesmo, então essas palavras parecem as palavras da serpente. Não dá pra gente imaginar que quando um ser de luz, ou seja quem for, chega e diga: "Ó, você deve se preocupar apenas consigo mesmo. A sua vontade, ela está acima de todas as vontades. A sua vontade é o que importa, quem você deseja ser e o que você é. Isso é o que é importante." Então, essas palavras soam aos ouvidos de quem já conhece a história, soam iguais às palavras da serpente. Você quer ver? Olha só o que diz em Gênesis 3, a partir do versículo 4. Então a serpente disse à mulher: "É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal." Interessante, não é? Você pode ler o capítulo todo e conhecer a história da queda do ser humano. Deus, quando ele colocou Adão e Eva no jardim, ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal como seu sinal de autoridade. Não que aquela árvore era venenosa que fosse matar eles, mas, não comendo do fruto daquela árvore que Deus proibiu, eles estavam reconhecendo a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Eles estavam reconhecendo Deus como o supremo, soberano e criador de todas as coisas e, portanto, dono de tudo. A partir do momento que o ser humano deu ouvidos à voz da serpente, que estava sendo utilizada por Satanás como médium, ele se colocou em primeiro lugar. Ou seja, a vontade dele ficou em primeiro lugar, a vontade do ser humano ficou em evidência. Ou seja, estavam se preocupando apenas consigo mesmo. Ignoraram a vontade de Deus, que diz: "Não comam, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês morrerão se comerem." Enquanto eles colocavam a vontade de Deus em primeiro lugar na vida deles, eles tinham vida e vida eterna. Mas a partir do momento que colocaram a vontade própria deles, a própria vontade deles em primeiro lugar, ignorando a vontade de Deus, eles fizeram-se deuses de si mesmos. Então, a partir desse momento, eles estavam se preocupando apenas com a própria vontade deles. Ou seja,
essa palavra que fala preocupem-se apenas com vocês mesmos, ele está dizendo claramente que você não precisa se preocupar com a vontade do Criador, a vontade de Deus. Não há uma vontade suprema acima de todas as outras. Vocês devem se preocupar apenas com vocês mesmos. Essas palavras soam iguaizinhas às palavras da serpente. Então, é um ser de luz, é incrível, é uma aparição bonita, e presume-se que vem de outro planeta. Não importa a aparência. O que importa é a mensagem que está sendo dita. E essa mensagem que está sendo passada é igualzinha à mensagem da serpente. Se o mensageiro diz para que vocês se preocupem com a vontade do seu Criador, com a vontade de Deus, pois a única vontade que importa é a vontade de Deus, então esse mensageiro, ele vem da parte de Deus. Mas quando o mensageiro chega e diz para você que vocês devem preocuparem apenas com vocês mesmos, isso exclui um ser soberano, criador e superior às outras coisas. O ser humano fica como a única coisa que importa. O ser humano se torna como se fosse Deus de si mesmo. Então fica claro e fica fácil conhecer quem é o mensageiro. Não dá para conhecer o inimigo de Deus pela aparência, porque ele pode se transformar em anjo de luz, igual você vê lá em 2 Coríntios 11. Ele pode se transformar em anjo de luz, semelhante a um anjo que vem do céu, um ser de luz. E se você não souber diferenciar pelas palavras desse ser de luz, pelo que ele ensina, você vai acabar acreditando que esse ser de luz é um enviado de Deus ou um ser de outro planeta. É por isso que é importante a gente estudar a Bíblia, a gente buscar conhecimento sobre a palavra de Deus, porque ele já nos deixou avisado quanto a esses enganos que aconteceriam pouco antes da volta de Jesus. Todos esses aparecimentos de OVNIs que dizem que é alienígenas, seres de outros planetas, essas luzes que se transfiguram e se parecem com uma figura humana, falam com as pessoas e transmitem mensagens incríveis, tudo isso é simplesmente o inimigo dando o último golpe de engano dele, antes da volta de Jesus. Através da mensagem, através do que ele ensina, se você tiver conhecimento bíblico, você vai saber quem é o mensageiro, não pela aparência, porque pela aparência ele engana você. Pelas palavras dele, ele também engana você, mas a mensagem que ele traz diz quem ele é. Caso você queira ver o documentário completo, para você ver com mais detalhes a respeito do que eu estou falando, eu vou deixar o link na descrição para que você possa assistir o vídeo completo. E se você gosta de conteúdo como esse, não se esqueça de se inscrever. Se inscreve, deixa o seu like. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a divulgar o vídeo para que mais outras pessoas também vejam. E compartilhe o vídeo com seus amigos para que eles também fiquem alertas e possam saber o que fazer para se prevenir contra esses enganos, né? Até porque, se nós não quisermos ser enganados, precisamos colocar esse livro como o principal livro de estudos da nossa vida.